Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a lembrar que na primeira tenda, quando a gente fez a primeira reunião dessas lá na capela ainda, eu preguei sobre Moisés tendo um encontro com o Senhor lá no Monte Horebe. E aí Deus foi incomodando meu coração através de um texto que eu estava fazendo devocional também, para pregar de novo sobre Moisés. Não o mesmo texto, logicamente, um outro texto onde Moisés agora já tinha uma vivência com Deus. Porque naquela primeira mensagem, em Êxodo 3, Moisés ainda tinha tido o seu primeiro encontro com o Senhor, lá no Monte Horebe, com a sarça ardente. Mas aqui, nesse novo texto que a gente vai estudar hoje à noite, Moisés já tinha caminhado com o Senhor por bastante tempo, o povo já havia sido liberto, e ele já tinha tido experiências tremendas com o Senhor e implementado o que ele chamava de tenda do encontro, que é o que nós fazemos aqui também na tenda, tentando te incentivar a ter um relacionamento diário, íntimo e pessoal com o Senhor Jesus na sua vida. Porque se você vem para cá com a gente, ora com a gente, canta com a gente, escuta as pregações durante a tenda, mas se sai daqui e nada acontece, ou se você sai daqui e não começa a ler mais a Bíblia, a orar mais, a gente tem que começar a repensar o que a gente está fazendo. E se, entre todas as homenagens que foram feitas, e tantas coisas que eu sei que eu sou meio doido às vezes e não paro muito de trabalhar e fico inventando cada vez novos projetos, e uma das coisas que eu posso ensinar para vocês, tenha uma vida pessoal e íntima com o Senhor. Faça devocional todo dia. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu tinha 9 anos de idade. Era um culto de domingo à noite numa igreja, eu já ajudava na escolinha dominical, fazia um monte de coisa na igreja, e naquele dia eu não ouvia a voz de Deus, mas eu entendi que naquele momento Jesus havia realmente morrido pelos meus pecados e eu podia ter uma vida nova, transformada pelo Senhor. Sabe o que mudou na minha vida depois disso? O Espírito Santo começou a habitar dentro do meu coração, mas eu não tinha um passado todo tenebroso, cheio de coisas complicadas, ou coisas que eu tinha que abdicar, porque eu era uma criança de 9 anos de idade. Eu aprontava, confesso, né? A zeladora da igreja que eu era naquela época, ela não gostava muito de mim, nem dos amigos com quem eu andava. Dessa galera hoje, um é capelão do exército americano, eu sou pastor, e o resto nenhum está na igreja, praticamente. Não, tem mais um que está na igreja, o resto não está na igreja. Infelizmente, alguns a gente tem orado e tentado ir atrás também, mas era uma galera assim da mesma idade que a gente estava lá na igreja e, cara, a gente ficava jogando bola dentro do corredor, então quebrava todas as lâmpadas da igreja, aquelas marcas de bola por tudo, e de vez em quando apareciam umas oportunidades. Sabe quando você não quer perder a oportunidade? Então teve uma dessas vezes que a gente estava lá, né, foi na padaria comer um negócio, e voltando para a igreja, culto de domingo à noite, eis que vimos uma ratazana morta. Pensa, um monte de moleque, 9, 10, 11 anos de idade. Qual foi a ideia? Vamos colocar a ratazana morta na pia do banheiro feminino da igreja. Aí a gente colocou e ficou lá escondidinho, né, do lado da escada, esperando quem ia ser a primeira mulher que ia entrar lá para poder ter o susto. E burro, né, porque daí a gente ficou do ladinho, então na hora que a gente começou a rir, já sabia quem era até também. Aí o pastor marca aquela reunião, chamou todos os filhos, inclusive o dele, não era meu pai, era o pastor Silvado naquela época lá, então o Fernando, que é filho dele, estava com a gente também, né, e falou assim, ó, eu vou corrigir meu filho, espero que os irmãos façam o mesmo quando chegarem em casa. Aí você já fica naquela assim, nossa, quando chegar em casa. E essa é só uma das histórias de tantas outras aí, né, que Deus foi proporcionando nesse tempo. Ou melhor, Deus não, né? Mas deu a oportunidade, estava lá, a gente só aproveitou. Mas acho interessante porque eu era pequeno e eu continuava sendo uma criança normal, brincava, aprontava, fazia o que qualquer criança faz também. E aos poucos eu comecei a perceber que, participando dos cultos, algumas coisas começaram a mudar de verdade na minha vida. Eu não era só aquela criança que aprontava mais, mas eu precisava começar a ver coisas novas. Levaram alguns anos para que eu pudesse ouvir a voz de Deus pela primeira vez. E sabe, na nossa geração tem muita gente que está mal acostumada. Você quer começar hoje e já quer hoje mesmo resolver tudo. Ou você quer começar um trabalho, mas quando você começar, você não quer começar com estagiário. Você quer começar lá em cima já, né? Tipo o CEO da empresa já, de boa, 6 meses de férias, tipo um sabático já direto. Não é assim, gente. E aí, em uma das crises que eu tive, ainda adolescente, tanto de fé como também em algumas mudanças que começaram a acontecer na vida da minha família, meu pai foi chamado para ser pastor nos Estados Unidos e a gente precisava mudar de país. Mas, gente, adolescente,
13, 14 anos de idade, eu não estava nem um pouco afim de mudar de país, deixar os meus amigos aqui, nem nada disso. Mas eu lembro que fazia um ano já que eu tinha começado a ler a Bíblia, diariamente, e orar, e começar a marcar, e fazer tudo isso. E aí um desses dias em que eu estava começando a orar, e falei assim, Deus, mas fala comigo, eu não queria ir, posso ficar com meu avô aqui, não quero ir com minha família para lá, não quero perder meus amigos. Pode parecer coisa besta, gente, mas aquele foi o primeiro dia, com 14 anos de idade, que eu ouvi a voz de Deus. E Ele falou muito forte comigo num versículo, e é o mesmo versículo que sempre quando eu assino, eu coloco esse versículo junto, porque essa foi a primeira vez que eu ouvi a voz dele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Salmos 37:5. Sabe, nessa noite, quero conversar com vocês um pouquinho sobre essa mensagem. O tema dessa mensagem é efeitos colaterais da intimidade com Deus. O que pode acontecer com a gente como um efeito colateral quando nós começamos a buscar o Senhor com uma intensidade diferente? Lógico, o que acontece naturalmente é um relacionamento com o Senhor, mas o que mais pode acontecer? Eu comecei a estudar e comecei a tentar entender um pouquinho mais, através da vida de Moisés, o que aconteceu na vida dele, liderando o povo, a partir do momento em que ele começou a ter novas experiências com o Senhor. E quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me deu um versículo, falando ainda sobre a tenda, em Isaías 54, no versículo 2, que diz assim: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça, estique as cortinas, firme suas estacas. Quando a gente fala de tempo de devocional, de algo novo que Deus pode fazer na tua vida, quando a gente fala de tenda, como a gente viu, quem estava aqui sábado passado, o Michel estava pregando um pouquinho sobre isso e falou: escolhe um lugar, separa um tempo, sem distrações, diário, em que você possa buscar o Senhor e ouvir a voz dele. E aí Moisés traz esse ensinamento quando ele monta a tenda no encontro. Por isso que nessa mensagem, o que deve acontecer na tua vida quando você começa a buscar a Deus de uma maneira mais intensa? Quais são as mudanças? Deus fala com você, eu tenho um relacionamento com Ele, algumas coisas que eu não sei explicar começam a acontecer, elas acontecem de verdade? Ou, pelo menos, o que deveria acontecer e talvez ainda não aconteceu, ou não tenha acontecido há muito tempo? Aí alguns talvez vão dizer: mas pastor, Deus está em todos os lugares. Ele está mesmo, mas você não está em todos os lugares com Ele. A diferença não é Deus, a diferença é eu e você, do nosso relacionamento com Ele, e nós precisamos intensificar. E por isso que na tenda hoje eu quero te dizer, eu e você precisamos intensificar o nosso relacionamento com Ele. Assim como Moisés, quando vai preparar as primeiras tábuas da lei, e Deus o chama no Monte Sinai, ele sobe o monte e ele fica 40 dias e 40 noites na presença do Senhor. Mas quando ele chegou lá, por mais que a nuvem desceu, Deus só falou com ele no 7º dia. Não foi instantâneo. E aí Deus chama ele, falou assim: Moisés, desce lá que você saiu um pouquinho, aquele povo, mais uma vez, rebelde, sem jeito, levantou um bezerro de ouro e está adorando o bezerro. Moisés volta indignado, quebra as tábuas da lei, e aí, depois de resolver as coisas com o povo, interceder pelo povo para que Deus não destruísse o povo, Deus chama ele de volta. Ele volta agora com as tábuas, novamente, lá para o topo do Monte Sinai, só ele e Deus. Ele vê a glória do Senhor passando sobre ele, quando o Senhor coloca a mão sobre uma fenda e tira para que ele não pudesse ver a sua face e olhasse somente por detrás. E aí é interessante porque depois dos 40 dias e 40 noites, Moisés desce e volta a conduzir o povo, mas algumas coisas sobrenaturais acontecem depois que ele desce daquela montanha. Se você está com a tua Bíblia aí, abre no livro de Êxodo, no capítulo 34, a gente vai ler do versículo 29 até o versículo 35 só. Êxodo 34, do versículo 29 até o versículo 35. Quando desceu Moisés do Sinai, tendo em mãos as tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele.
Então Moisés o chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, os quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto, porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém, Moisés cobria o rosto de novo, o rosto com o véu, até entrar a falar novamente com Deus. Esse texto aqui nos ensina que nós devemos, sim, intensificar nosso relacionamento com o Senhor e nos aproximar mais dele, buscando um relacionamento de intimidade diário. E hoje eu quero aprender com vocês alguns efeitos colaterais de quando nós começamos a buscar o Senhor com uma intimidade diferente, com uma intensidade maior do que já buscávamos no passado. Algumas coisas precisam acontecer na nossa vida quando isso começa a acontecer. Primeiro efeito colateral que a gente pode ver nesse texto: mesmo sem você perceber, as pessoas vão ver a diferença na sua vida. Você pode achar que não mudou nada, você pode achar que não tem tanta coisa acontecendo ainda, mas as pessoas vão começar a perceber a mudança que a sua proximidade com o Senhor tem na sua vida. E aqui, quando a gente olha para a vida de Moisés, depois de passar 80 dias sem comer e sem beber lá em cima do monte, só na presença do Senhor, por mais que tenha esse intervalinho da descida para resolver os probleminhas embaixo e voltar, imagina, 80 dias na presença de Deus. Você tem que voltar diferente, gente, sem comer e sem beber. Aí você já pensa, nossa, vou fazer igual. Você não, se você fizer igual, você morre. Foi Deus que te chamou para fazer daquele jeito. Se Deus não te chamar com clareza absoluta, não faça, porque vai dar problema também. Não é assim que funciona, tá bom? Agora, quando ele subiu no monte, ou melhor, quando ele desceu, o texto vai dizer que ele não sabia, ele não havia percebido que o seu rosto agora estava resplandecendo a glória de Deus. Ele não tinha se tocado, tanto que o texto vai mostrar para a gente que à medida que ele desce, as pessoas, e até mesmo Arão, que estava mais próximo dele, começaram a ficar espantados e com medo do que Moisés havia se tornado, só porque ele estava agora refletindo a glória de Deus. Mas sabe, refletir a glória de Deus não é uma busca. Por isso que, como a gente colocou aqui nessa mensagem, ele é um efeito colateral. A busca é de relacionamento. Refletir a glória dele é uma consequência de um relacionamento íntimo e próximo com o Senhor. Agora, para Moisés, o sinal da presença de Deus e o sinal que mostrava a liderança que ele tinha para com o povo era sim o rosto resplandecer. E as pessoas percebiam e viam de longe que ele tinha algo diferente, um contato muito mais direto com o Senhor. Nos nossos dias, eu e você também podemos ter o mesmo contato. Eu e você também podemos buscá-lo de maneira diferente, que o que Moisés começa a fazer não é simplesmente passar 80 dias no monte e nunca mais voltar, mas volta e meia, ou melhor, dia a dia, se encontrar com o Senhor na tenda do encontro. E nos nossos dias, o que vai mudar, o seu rosto talvez não vá resplandecer como resplandecia o de Moisés, mas as pessoas precisam olhar para você e ver que existe algo diferente na sua vida que elas não sabem explicar. Se você está na tua faculdade, você é só mais um no meio da multidão, alguma coisa está errada. A tenda não está fazendo diferença e o teu relacionamento com o Senhor precisa ser intensificado. Se você está em casa eu sei que é mais difícil muitas vezes, porque todo mundo sabe os podres de todo mundo, mas se não faz diferença, se você não consegue fazer diferença lá, alguma coisa está errada. No teu trabalho, e eu não estou falando com isso que você tem que chegar lá agora pregando com a Bíblia debaixo do braço todas as vezes, porque isso vai acabar fechando a porta, provavelmente. Mas, você já orou pelas pessoas da tua faculdade? Você já orou pela galera do teu trabalho? Não estou falando nem de orar com eles lá, mas de orar em casa, no teu devocional. E você fica querendo coisas novas com o Senhor e buscando mais o Senhor e querendo ver coisas sobrenaturais acontecendo. Sabe qual é a coisa mais sobrenatural que pode acontecer? Quando algum amigo teu se converter. É um milagre. E a gente fica buscando tantas coisas, mas esquece daquilo que é mais importante, de que as pessoas precisam olhar para você e ver você resplandecer a glória do Senhor. A glória do Senhor é aquilo que a Bíblia vai nos mostrar, que vai representar a presença dEle aonde nós estivermos. Por isso que quando você vai nesses lugares, onde você vai normalmente, faculdade, escola,
em trabalho, em casa, qualquer lugar, é a mesma coisa como se nós fôssemos dizer que quando você chega lá, o reino de Deus chega naquele lugar. E quando o reino de Deus chega em algum lugar, as coisas têm que ser diferentes, porque tem um agente do reino lá naquele lugar e as coisas podem mudar. Já experimentou tentar, não sei se você tem pego uns Uber de vez em quando para economizar um pouquinho também, ou quem sabe até no busão mesmo, de você ver alguém que está meio cabisbaixo lá, que no Uber é só uma pessoa, né? No busão tem uma galera já, daí você tem que selecionar quem que vai ser conversar. E você tentar orar por essa pessoa. Estava com a Eva, acho que um dos últimos Ubers aí, acho que faz uns 4 últimos que a gente está sempre orando com eles no final, né, amor? E aí você começa a conversar, e conversa vai, sempre aquela conversa, né? E aí, tá começando ou terminando o trabalho, a jornada, né? O cara, vou até tarde, isso aqui. E começa a conversar, e não sei o quê. E 2 ou 3 pessoas dessas últimas que a gente conversou, eles tinham perdido algum familiar há pouco tempo, e não conseguiam entender por que Deus havia permitido aquilo. E Deus deu a graça de conseguir conversar com eles, no final orar por eles. Em alguns dos casos, os caras até choravam. Gente, nós precisamos estar um pouquinho mais atentos para aquilo que Deus quer fazer no meio do nosso povo, para aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Tem gente aqui que está há anos na igreja e já não está mais resplandecendo há muito tempo. Em Apocalipse, a partir do versículo 2, quando a gente começa a ver lá as igrejas, que João vai trazer essas cartas, onde o Senhor Jesus apresenta uma radiografia de cada uma das igrejas, Jesus vai representar cada uma das igrejas como um candelabro. A função de um candelabro é iluminar, trazer luz às trevas. Se você não está fazendo isso como cristão, alguma coisa está muito errada. Se as pessoas não veem diferença na tua vida, está na hora de resolver. Quando Deus falou comigo que era hora de sair lá do HSBC, da parte de marketing, de eventos, que era o que eu fazia já há mais de 5 anos, e aí em oração entendi a direção dele para vir para a igreja, trabalhar tanto no acampamento como aqui, começando o ministério de universitários. Eu sempre tentava conversar com as pessoas e eu nunca escondi de ninguém que eu era cristão, sempre falava, e volta e meia, durante o tempo do banco, na minha mesinha lá, tinha um pessoal que vinha assim, ô Lucas, ora por mim aí que a coisa está difícil lá em casa. Aí você orava. Ou algumas vezes tinha um cara que me ensinou muitas das coisas que eu aprendi a fazer em eventos, que era o Paulo, que estava mais tempo na área, e ele era um cara que tinha se desviado da igreja há muito tempo e não queria saber mais nada de religião. E um dia ele veio conversar comigo na mesa também e falou assim: Lucas, o que você tem de tão diferente? Parece que tem uma aura diferente em você aqui, um negócio meio estranho. E eu falei assim: cara, não tem nada de aura não, é só Jesus mesmo que faz uma diferença na minha vida, e é isso que você está vendo. E sabe, a gente precisa começar a iluminar cada vez mais. E aí, tanto que quando eu fui pedir demissão em janeiro de 2009 2010 para vir para trabalhar aqui na igreja, falei para minha chefe assim, eu estou indo para um lugar que eu sei que vou ganhar muito menos do que eu ganho aqui, tanto que eu comecei, naquela época, eu passei a ganhar 1/5 do que eu ganhava no tempo do banco, mas não é por isso que eu estou indo para lá. Estou indo para lá porque eu entendo que Deus falou no meu coração que eu preciso fazer coisas muito maiores e fazer com que pessoas possam se aproximar dEle e ter relacionamentos íntimos e próximos com Ele diariamente. Comecei a pregar para a minha chefe, para as duas, né, para a gerente e a subgerente lá também ainda, e falei assim, e para mostrar para vocês que Deus vai me sustentar, eu sei que várias pessoas quando pedem demissão vêm aqui implorar para um acerto, mas eu não acho correto, então eu vou pedir para vocês me mandarem embora de verdade. Se eu tenho direito a alguma coisa, depois do sindicato eu pego, se não tem problema, Deus vai sustentar. Elas pediram para ficar mais 4 meses, eu fiquei mais 4 meses lá ainda ensinando outras pessoas aquilo que eu fazia para que elas assumissem. Para maio eu vim para a igreja, mas no último dia, 14 de maio de 2010, eu preparei um e-mail e mandei para a minha área inteira, o marketing e a parte de cartões, que dividia o 3º andar lá do Palácio Avenida, onde as criancinhas cantam lá também. E aí mandei um e-mail para todo mundo dizendo exatamente o que Deus tinha me falado. Gente, eu estou me despedindo hoje para um novo desafio, muito maior do que aquilo que eu já vivia aqui no tempo do banco, agradecendo a todo mundo e falando que eu sabia que muitos que estavam lá não iriam entender o que eu estava fazendo, falando até das questões financeiras, mas que eu estava orando por cada um deles e entendia que Deus tinha um propósito na vida de cada um deles também. Até depois eu posto o e-mail lá para a galera ver nos grupos aí depois também, sei que eu mandei para a galera, coloquei alguns versículos, falei um pouquinho mais, mandei esse e-mail, era umas 2 da tarde mais ou menos, 10 minutos depois que eu mandei o e-mail, daqui a pouco as pessoas começaram a se levantar nas baias de trabalho. No meu andar tinham 200 pessoas trabalhando. As pessoas começaram a se levantar e começaram a olhar para mim e começaram a bater palma, porque todos receberam o e-mail no mesmo momento. E um foi levando ao outro, e foi levando ao outro, e foi levando ao outro. Sabe o que era aquilo?
a glória de Deus que estava naquele lugar e começou a impactar a vida das pessoas, mesmo daqueles que não conheciam o Senhor naquela época ainda. Está na hora de eu e você iluminarmos muito mais do que nós já iluminamos. Está na hora de você voltar a incrementar o seu tempo na tenda do encontro diário com Ele, na presença do Senhor, e começar a viver coisas novas na sua presença. Chega de se contentar com as coisas que foi do passado. Gente, o culto no estádio é passado, já foi. Foi uma bênção, tremendo. Graças a Deus por isso. Novos desafios estão à frente. Sabe o que é mais difícil que fazer um culto no estádio? Fazer o segundo e manter a unidade entre os pastores. Porque agora o pessoal viu que é possível. Já não cabe mais nas igrejas. Então daqui a pouco vai ter que fazer a semana inteira no estádio. Aí tem que ter um desafio novo, ou pelo menos mais um dia. E devagarzinho a gente vai construindo. Está na hora de você começar a sonhar mais alto. Está na hora de você começar a pensar que existe sim uma forma de você vivenciar o relacionamento com o Senhor de uma maneira diferente. Segundo efeito que a gente pode ver nesse texto, colateral, quando buscamos ao Senhor, é que quando buscamos ao Senhor, isso deve causar dependência. O versículo 33 diz assim: tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Moisés subiu ao monte durante todo aquele tempo, seu rosto estava brilhando, resplandecendo a glória de Deus. Ele desce, as pessoas se espantam, e ele passa diversas orientações para o povo. E logo depois, o texto vai dizer que ele coloca um véu sobre o rosto, para que as pessoas não vissem que o seu rosto brilhava tanto. Aí eu estava estudando esse texto e comecei a ver alguns comentários para tentar entender. Confesso para vocês que no começo fiquei pensando assim, não, Moisés, estava lá com o rosto brilhando, então acho que para ele não ficar se achando o cara, ele colocou lá um véuzinho ali para a galera dar uma ofuscada, sei lá, não era isso, gente. Aí eu fui dar uma olhadinha nos originais. A palavra hebraica para resplandecer, que é a palavra nesse texto aqui no original, na verdade ela é um pouquinho peculiar. Ela tem origem da palavra chifre. Tanto que, numa das primeiras versões da Bíblia, fora do hebraico, a tradução na Vulgata de Jerônimo, resplandecer é traduzido como chifrava. Era como se Moisés, ao descer do monte, chifrava o seu povo. Ou, numa outra tradução depois, um pouquinho mais adiante, como se relâmpagos saíam do seu rosto. Diferente. Mas, mesmo assim, em alguns outros comentários, eu não conseguia entender por que Moisés colocava o véu. Por que ele tinha que esconder a glória de Deus? E sabe, foi bastante unânime na maior parte de vários teólogos que estudaram sobre o assunto e deram comentada com relação a esses versículos, de que Moisés não colocava o véu para esconder a presença de Deus. É porque à medida que Moisés saía da tenda do encontro, ou à medida que ele havia descido na montanha, a glória dele, que resplandecia no seu rosto, ia se dissipando aos poucos. E Moisés não queria que o povo percebesse que a glória do Senhor na sua vida ia se dissipando. Por que ele fez isso? Não quero entrar no mérito da questão hoje, nesse tempo, nessa pregação, nessa mensagem. Mas o que isso pode me ensinar é que, se eu não me reabastecer, se eu não buscar novamente ao Senhor esse alimento espiritual na minha vida diariamente, a glória de Deus na minha vida e o reino que eu preciso levar em todos os lugares vai se dissipando, vai se perdendo, vai deixando de iluminar com a mesma intensidade que deveria iluminar. E por isso que, à medida que Moisés saía desses encontros com o Senhor, no início radiava, mas aos pouquinhos a glória ia sim se dissipando. Da mesma maneira que eu e você, quando realizamos a obra do Senhor, quando você está em casa e faz um devocional, de repente de manhã, ou qual seja o horário, depois você sai fazer as suas atividades, como se as pessoas pudessem perceber uma serenidade diferente, algo que elas não sabem explicar, ou as mudanças de caráter, de problemas que você sabe que você tem, mas que quando você está mais próximo do Senhor, você consegue segurar. E quando está distante, a raiva, a ira, o orgulho, ou outras áreas que talvez você tenha dificuldade, você não consegue controlar. Quando, muito tempo atrás, eu era novo ainda,
acho que de uns 13 anos de idade, uma vez meu pai me contou uma história de que, por mais que ele, naquela época ele não era pastor ainda, mas independente disso, ele era empresário e ganhava muito dinheiro naquela época. Foi uma época que a gente fala da nossa família das vacas gordas, né? Como a Bíblia vai dizer. E uma situação difícil, porque meu pai estava começando com um certo orgulho financeiro. O dinheiro agora era mais importante, e ele trabalhava mais do que ele precisava para ganhar aquilo que ele não precisava também ainda. Por mais que muitas vezes ele estava com a gente ainda, mas em uma das situações, um professor de teclado, muito amigo dele, dava aula para meus irmãos, para minha mãe, e ele passava lá em casa 2 vezes por semana. Eles acabaram fazendo uma amizade muito próxima, e aí sempre conversando e tal, e aí aquele professor chegou assim: João, eu vou ter que, para o próximo mês, aumentar a mensalidade, vai ter que subir aí, você não lembra quantos reais ia subir na época? Meu pai simplesmente olhou para ele e falou assim: ó, fica tranquilo, aqui em casa, dinheiro nunca é o problema. E sabe, anos depois, meu pai foi perceber, quando as coisas complicaram, Deus trouxe à memória aquela situação de orgulho, de falta de dependência. Por isso que quando a gente está buscando o Senhor diariamente, nós precisamos nos reabastecer dele diariamente. E aí naquela situação, o que ele pôde entender, quando Deus falou com ele, foi: lembra daquele dia, quando você falou que o dinheiro não era importante, o dinheiro não era o problema? Eu precisei tirar aquilo que você tinha como a maior segurança da tua vida. E depois daquele dia, a empresa do meu pai só começou a cair. Ele trabalhava com representação comercial de fitas de vídeo, de VHS e DVD. Gente, não tem nem locador hoje em dia. Imagina. Foi começando a época da pirataria. Nem tinha começado a época dos streamings ainda, que é mais complicado ainda hoje em dia. E sabe, chegou uma fase na minha família, depois de meu pai ter se endividado muito, em que chegou a faltar comida em casa. E naquele tempo, Deus falou para ele, falou assim: viu? O dinheiro não é aquilo que você tem que depender. Você tem que depender de mim. Por isso que quando buscamos ao Senhor com uma intimidade maior e uma intensidade maior, precisa causar dependência, para que não venhamos a cair nas áreas que já temos dificuldades, ou talvez no orgulho espiritual, onde você começa a se achar melhor ou mais crente do que outras pessoas. E se isso está acontecendo, você está precisando voltar para a tenda bastante ainda. Sabe o que causa dependência? Depois de experimentar a glória de Deus, as outras coisas começam a perder o sabor. As outras coisas que antes eram importantes, agora já não são tão importantes mais assim. Depois que você começa a ouvir a voz de Deus falando contigo, das mais diversas formas, tudo muda. Em 2 Coríntios, Paulo vai dizer que muitos judeus tinham um véu sobre o coração que os impedia de ver a glória de Deus. E ele faz referência a esse mesmo texto de Êxodo 34, mostrando que eles precisavam tirar o véu para que eles pudessem enxergar a glória de Jesus de uma maneira diferente. Com o tempo, a glória ia diminuindo, Moisés voltava para a tenda para estar novamente cheio da glória de Deus. Moisés tinha a tenda de encontro. Jesus nos mostra por diversas vezes que ele mesmo tinha o seu tempo com Deus. Gente, ele era Deus. Mas sabe o que ele estava fazendo? Ensinando para mim e para você que nós também precisamos buscar a Deus todos os dias. E tem gente aqui que acha que não precisa de igreja, ler a Bíblia, orar, fazer devocional. Tá bom então. Então você é melhor que Jesus e que Moisés, pelo menos. Vamos ver até onde você vai chegar. Não adianta, gente. Terceiro efeito colateral que esse texto pode nos mostrar, versículo 34. Vai te dar direção e propósito. O terceiro efeito, vai te dar direção e propósito. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe havia ordenado. A Bíblia não se preocupa em explicar os detalhes de como o rosto de Moisés brilhava, ou a intensidade que aquilo acontecia, mas o objetivo era mostrar que Moisés, como um homem, era um homem que tinha um acesso especial a Deus e, como tal, deveria se confiar nas suas palavras. Afinal de contas, todas as vezes em que Moisés saía da tenda do encontro, ou naquela situação em que ele havia descido do monte,
ele trazia novas orientações, novas mensagens diretamente do Senhor para o seu povo. Sabe, como pastor, infelizmente eu já vi muitas pessoas tentando andar independentes do Senhor. E tem muita gente por aí que infelizmente foi se perdendo com o tempo. E aí, muitos queridos que eu oro por tanto tempo já, para que eles possam voltar para os caminhos do Senhor, mas às vezes eu estou lá vendo Instagram ou Facebook e começo a ver gente achando que a felicidade pode ser sim a bebida alcoólica, ou pode ser as drogas, ou pode ser as festas, ou quem sabe até mesmo o dinheiro, ou tantas outras coisas. E você vê aquele monte de foto, vídeos, que parece tão bacana, tão legal, sempre em lugares sensacionais, mas toda vez que eu olho eu fico triste, porque as pessoas acham que podem sim trocar a presença do Senhor nas nossas vidas por felicidades momentâneas, por coisas que não vão ser resolvidas. De que adianta ter muito dinheiro e uma família destruída? De que adianta casar logo para não ficar para titio ou para titia e depois se separar? De que adianta negociar valores de fé para conseguir realizar sonhos no seu tempo e não no de Deus? Ou de que adianta fazer tanto e no final nem o dinheiro poder comprar a sua saúde? De que adianta? Buscar coisas que se perdem com o tempo? Tem muita gente perdida, sem saber para onde vai, e quem não sabe para onde vai, qualquer direção serve. E sabe, uma das coisas que muda muito a nossa vida quando buscamos o Senhor de uma maneira diferente, é que nós entendemos e ouvimos as orientações que Ele tem para as nossas vidas, e a resposta dele sempre vai ser a melhor. Na minha vida, as principais decisões que eu tomei sempre foram lá na tenda. E a minha tenda é o meu sofá de casa, num cantinho que eu acordo mais cedo todos os dias para ter meus encontros com o Senhor. E lá Ele me respondeu tantas coisas, tantas direções, coisas que me livraram de tantas coisas complicadas que podia ter vivido na minha vida. E sabe, tem gente aqui que está aqui hoje que está precisando de direção, de resposta. E eu quero te dizer que as respostas e a direção você só vai conseguir lá na tenda, quando você se encontrar com Ele todos os dias. Busca, continua esperando mais um pouquinho, Ele vai se revelar, Ele vai te mostrar qual é o caminho, qual é a direção. Eu gosto muito da história do Deltan, procurador da Lava Jato, que me contou um dia que ele foi fazer mestrado em Harvard, e quando voltou, ele queria fazer concurso público. E quando voltou para o Brasil, ele passou só em 2 concursos muito tranquilos: procurador e juiz federal. De boa, né? Os 2 assim, tipo, tranquilos, ganha pouquinho, né? Isso aí. Qualquer um passa, né? Facinho, né? Isso aí é balela. E aí ele conta que quando ele teve o resultado dos 2, ele ficou perdido porque ele não sabia o que ele fazia, qual dos 2 escolher. Afinal de contas, convenhamos, escolher entre uma coisa ruim e uma coisa boa é mais fácil. Agora, escolher entre 2 coisas boas ou parecidas, com salários parecidos também. Mas sabe o que Deus começou a falar no coração dele? Foi assim: eu quero que você escolha qual dos 2 você pode fazer uma diferença maior do meu reino aqui nessa terra. E aí ele marcou um horário com o pastor dele, o pastor Silvado, lá da igreja do Bacaxeri Batista, e o pastor falou assim: vamos orar, buscar a direção de Deus, e Deus vai se revelar. E sabe como Deus respondeu? Na tenda, quando ele buscava mais uma vez as respostas, e Deus falou para ele que ele precisava escolher para ser procurador. E olha só a diferença que esse homem pode fazer. Um homem que escuta a voz de Deus e a orientação que Ele tem para as nossas vidas. E sabe, assim como você, eu também já tive crises de fé, coisas complicadas, e algumas horas que você fica até duvidando se Deus pode realmente dar a direção ou não. E uma dessas vezes, já no ministério, eu falei assim: Deus, não aguento mais, fico pregando, os caras não escutam, fico mostrando como é que faz, o cara não faz, falo para fazer devocional, faz 1 ano que o cara não faz devocional, eu dou um livro para ele ler, não lê. Tá louco, Deus, que eu faço esses caras, hein? E aí Deus me deu um texto, Jeremias 20, versículo 9, que diz assim: não mencionarei, nem mais falarei em teu nome. Se eu fizesse isso, é como se um fogo ardesse dentro do meu coração, e eu não posso mais contê-lo. Na vida de um profeta que pregava e ninguém ouvia.
na vida de um profeta que sofreu diversas vezes em prol do Evangelho. Por isso que, quando algumas pessoas olham para mim e falam assim: nossa, pastor, mas você não para, e cada vez projeto novo? Amém. Vai ser cada vez mais projeto, vai ser cada vez mais coisa, a tenda vai crescer cada vez mais, as coisas vão acontecer de maneira diferente, porque a glória de Deus precisa ser sim estabelecida através da minha vida e da tua vida, e o tempo é curto, a faculdade está acabando, você vai se formar logo, e você vai perder o contato com as pessoas que estão na tua sala. Daqui a pouco você sai do teu trabalho e vai para outro. O Uber está acabando, gente, ali vai chegar a viagem, acabou. É só esse tempo que você tem. Eu e você somos aqueles que precisam levar o reino de Deus em todos os lugares onde estivermos. Mas para isso, não dá para passar só 80 dias na presença de Deus e nunca mais buscar Ele buscar Ele de novo. Por isso, nessa noite eu queria orar com alguns de vocês aqui que estão precisando reacender essa chama, voltar a ter uma busca, ou quem sabe começar a ter uma busca mais intensa pelo Senhor. Tem gente aqui que está precisando resplandecer mais. Tem gente aqui que está precisando mostrar para as pessoas que o reino de Deus chegou de verdade. Na Bíblia, só 2 personagens têm os seus rostos resplandecendo: Moisés e Jesus. E em Mateus 17 vai dizer que Jesus tinha o seu rosto resplandecendo como o sol. Sabe, através de Jesus, eu e você podemos resplandecer a glória de Deus na nossa vida para as pessoas à nossa volta. Se ninguém olhar para você e falar assim: cara, eu acho que tem uma aura diferente, um negócio aí que eu não sei explicar, nunca, está errado. Está na hora de iluminar mais. Se Deus falou contigo, eu queria pedir para você ficar de pé no lugar que você está. Eu quero orar por você, porque eu sei que não é fácil, e demorou muito para eu conseguir fazer isso também. Para Deus dar ousadia hoje, fazer algo novo, diferente, mais intenso. Fica de pé onde você está. Quero orar com você, a gente vai encerrar esse tempo depois também. Sei que Deus falou com mais gente aí. Pode ficar de pé onde você está. Está na hora de iluminar mais. Não dá para ficar nesse comodismo que você está vivendo, só com os teus planos, sem os planos dele. Deus tem coisa nova. Deus quer te usar mais. Mais. Deus quer me usar mais. Amém, glória a Deus por isso. Fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você. E além disso, se nessa noite Deus falou contigo de uma maneira diferente, através das histórias, da mensagem, da palavra, hoje você entendeu que é possível sim ter uma vida nova, diferente, e você nunca ouviu a voz de Deus, mas você hoje quer convidar Jesus para fazer parte da tua vida, porque você nunca fez isso antes no teu passado. Se Deus está falando contigo e você não consegue nem explicar o que está acontecendo agora no teu coração, onde você está, queria pedir para você levantar a tua mão. Eu quero orar por você, para que você possa entregar a sua vida a Jesus e começar a ouvir a voz dele de uma maneira natural. Levanta a mão onde você está, eu quero orar com você também. Se tem alguém hoje aí, assim: Deus, eu quero hoje convidar o Senhor para fazer parte da minha vida e ter uma mudança de vida por completo. Levanta a mão onde você está, bem alto para poder enxergar, que tem um pessoal de pé. Amém. Vem ali atrás já também. Se puder chegar alguém junto ali, só orar com ela ali atrás. Está a mão levantada, chega um pessoal, já vai orar contigo aí também já, tá? Mais alguém, gente, aí? Aqui atrás também, se puder chegar alguém ali atrás junto já só. A galera aqui dos valentes também que está ajudando a gente hoje nas orações aí. Mais alguém, gente? Sei que Deus falou com bastante gente hoje, tantas coisas. Sabe, gente, quando as pessoas vêm falar do ministério do PC e falam assim: nossa, você está com mais de 1000 universitários na igreja. Amém, é pouco, a gente consegue mais. Se eu e você saímos daqui hoje iluminando, cheios da glória de Deus, não é só o palco, lá atrás vai ficar pequeno também. E não é por número, não é para a glória de ninguém, porque a glória é só dele. E Deus não divide a sua glória. Ele não divide. Ele te entrega por um tempo. E se você não volta, ele pega de volta já. Mas para mostrar que nós podemos sonhar coisas grandes de Deus. E que tem muita gente ainda que precisa ouvir da palavra dele. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pela tua palavra, Deus. Muito obrigado pelo entendimento que o Senhor nos dá, Deus, ao estudarmos a tua palavra, Deus. Obrigado porque mesmo Moisés subindo ao monte, tendo esses encontros com o Senhor, nós podemos nos espelhar na vida dele e ver, Deus, que nós precisamos estar sempre reabastecidos da tua glória, Deus. Eu quero pedir, Deus, agora, nos abençoa, Deus, para que não seja simplesmente
uma tenda, como aconteceu lá na Transfiguração, onde os discípulos queriam montar tendas e ficar por lá. Mas Deus, é muito maior do que isso. A tenda é só um momento, a gente sai daqui para fazer a diferença. Eu quero pedir, Deus, enche-nos, Deus, com a tua glória, enche-nos com a tua presença, Deus, para que onde nós formos, com as pessoas com quem conversarmos, na faculdade, em casa, no trabalho, na rua, em qualquer lugar, Deus, as pessoas possam olhar para nós e ver a glória de Deus sendo aparecer nessa terra, Deus. As pessoas possam ver, Deus, nós resplandecendo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, Deus. Enche-nos, Deus, com mais e mais, Deus, e nos ajuda a alcançar aqueles que o Senhor tem preparado, aqueles que o Senhor tem colocado no nosso caminho, Deus. Nos ajuda a enxergar, Deus, com os olhos da fé, aquilo que o Senhor ainda quer fazer no meio do teu povo, as coisas que já aconteceram, Deus. Esse ano de tenda, nós louvamos e agradecemos o teu nome por isso, mas Deus, a gente quer mais, não por orgulho, não por números, mas a gente quer mais porque nós sabemos que o Senhor pode fazer coisas muito maiores do que nós já vivemos aqui nesse lugar, muito maiores do que já vivemos nas nossas vidas, Deus. Eu quero pedir, Deus, por agora pessoas que têm orado aqui, estão de pé e têm orado por familiares, Deus. Eu quero pedir, Deus, intensifica, nos dá persistência para continuarmos orando por cada um deles, Deus, para que as famílias aqui todas representadas possam sim te conhecer como Senhor e Salvador, e o choro de tristeza algumas vezes que já ficou de pais, mães, irmãos, irmãs que ainda não te conhecem, tios, como também é o meu caso, Deus, possa se tornar um pranto de alegria quando estivermos juntos aqui no teu templo, na tua tenda, e louvando ao Senhor no teu nome, Deus. Eu quero pedir, Deus, renova a nossa fé, para que possamos acreditar, Deus, e ver que coisas ainda maiores vão acontecer sim, aqui no meio do teu povo, Deus. Por favor, Senhor, essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus, amém.